Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bom dia a todo mundo que está presente aqui hoje. Nós estamos no 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Esse é o Mix Lab SP Cine. Primeiro eu queria dar lembrando que o Festival Mix Brasil acontece esse ano graças ao apoio dos nossos patrocinadores, além do Mercado Livre, Itaú, Sesc. A gente tem uma parceria fundamental e importante para a realização do próprio Mix Brasil com a SP Cine, parceira de longa data do festival, que viabiliza não apenas a realização do Mix Lab, mas também a gente tem uma parceria de programação mesmo dentro da SP Cine, com programas de filmes dentro da plataforma de streaming SP Cine Play. O Mix Lab SP Cine é um encontro entre profissionais envolvidos com a realização, produção, curadoria e distribuição de diversos outros setores do mercado do audiovisual. Lógico que a gente sempre tem esse foco um pouco em questões LGBTQIA+, que é o tema do festival, mas não só, e a gente está aqui num espaço onde a gente vai discutir outras questões também. E o objetivo do Mix Lab SP Cine é promover o intercâmbio de experiências e relações profissionais através de apresentações, palestras, workshops, debates exatamente como esse aqui que a gente vai ter agora. Eu vou falar então um pouquinho sobre a nossa palestra. Primeiro, eu acho que o tema, né, de hoje, que é muito interessante, que é a monetização da atenção do usuário de plataformas de streaming. A gente tem a presença aqui da Cláudia Ertal, que é jornalista, documentarista, inclusive com participação no Mix Brasil desde o começo, ajudou a gente a formar aí o público, a atenção, o olhar dentro do Festival Mix Brasil, lá desde o comecinho. É uma documentarista com experiência em criação, roteiro, edição e direção de conteúdo para TV, cinema e internet, vindo seriado sobre envelhecer, também muito importante. É pesquisadora e pós-doutoranda em plataformização cultural e economia da atenção pela Universidade Federal de São Carlos, doutora e mestre em meios e processos audiovisuais da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e mestra em Independent Film and Video da Universidade de Londres. O encontro que a gente vai ter agora, eu vou convidar a Cláudia para começar a falar para a gente sobre essa questão. A Cláudia, no pesquisa dela, faz uma análise
da existência de uma noção de colonização da sensibilidade e monetização da atenção do usuário de plataformas de streaming, uma reflexão muito interessante sobre os caminhos midiáticos contemporâneos construídos com o uso das plataformas que vão determinar uma docilização, adorei essa expressão, de corpos de sujeitos que atuam nessa frequência. A gente vai ouvir a Cláudia, no final a gente vai ter um tempinho para fazer algumas perguntas também. Convido todo mundo que está presente aqui a já ir pensando nas suas questões e a gente volta daqui a um tempinho para fazer algumas perguntas e observações sobre a exposição da Cláudia. Cláudia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem está vendo agora. Bom dia. Exato, bom dia. Não sei onde é que está todo mundo, mas bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigada pela presença de vocês. Eu quero agradecer ao Mix Brasil, ao André, e também ao pessoal da equipe com quem eu tive contato, Gabriela, Márcio, Vitor, e a SPCine pelo convite, por entender que esse assunto é importante para todos nós, né? E também dar os parabéns ao Mix pelos 29 anos aí de existência e de resistência, né, necessárias, fazendo essas discussões aí que são tão importantes para a gente nesse momento que a gente vive, principalmente no país que a gente vive e nesse momento, né? A resistência do Mix aí em 3 décadas é uma vitória, eu acho que para todo mundo, para a liberdade de expressão, para a diversidade dos corpos, dos gêneros, das existências. Então, vida longa ao Mix, que dure muitas outras décadas aí, que a gente possa sempre ter essas discussões. Bom, eu acho que, assim como a gente está falando das existências, né, dos nossos corpos, das nossas estadas, assim, a gente tem que parar para pensar um pouco em quem a gente é e como é que a gente faz as coisas que a gente faz, né? E acho que uma parte importante desse trajeto é o comportamento que a gente tem hoje como usuário de internet. E se a gente der assim um passo para trás, uma olhada crítica, assim, a gente já tem condições de parar para pensar em que atitudes a gente tem e que atitudes a internet tem em relação a gente. Assim. É um mundo muito amplo, é uma discussão gigantesca, e são muitas discussões que a gente pode ter sobre esse assunto e sobre todos os assuntos que formam braços aí, lugares para se falar. Então, quando a gente conversou sobre falar aqui hoje sobre a colonização da sensibilidade e a monetização da atenção, e como isso se dá em plataformas de streaming, que é um tema que eu tenho pesquisado, estou pesquisando, né? Então é uma pesquisa em andamento mesmo, eu acho que a gente precisa falar de como a gente usa a internet, como se dá esse efeito em rede, como se dá essa escala da economia de demanda, e onde que reside essa parte da cultura e dos elementos que a gente pode refletir sobre esse assunto. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar que a gente não tem o advento da internet, né? O advento da internet aconteceu 30 anos atrás. Quando a gente fala, agora com o advento da internet, eu acho que a gente tem que prestar atenção que a internet está na nossa vida, a internet doméstica, há mais de 30 anos já, né? Ou 30 anos, aí, fazendo 30 anos. E que a gente está sendo sempre, e que isso está mudando a nossa vida todos os dias. Desde que a gente acessou o primeiro computador pessoal, de que a gente usou o primeiro Word, de que a gente começou a entrar em rede, de que as coisas começaram a funcionar nessa frequência, isso está mudando a nossa vida a cada momento. Então, isso já não é tão novo assim. As transformações é que são muito rápidas e as coisas acontecem de maneira muito rápida, né? Então, são muitos pontos de vista para a gente acessar nesse momento, né? Do momento que a gente acessa um dispositivo para olhar uma notícia, quando acorda, ou a previsão do tempo, ou coloca um aplicativo, um endereço, para onde precisa ir no Google Maps, no momento que se dissemina uma fake news, ou que se aprova uma lei de proteção de dados, ou, sei lá, o pacote mais complexo, que é o Marco Civil da Internet, tudo isso está mudando a nossa vida em todos os momentos, né? E isso realmente acontece muito rápido. A gente não se dá conta disso todo o tempo, no cotidiano. É uma coisa muito intensa, né? E a gente vai usando, vai acessando, e tudo isso muda o nosso jeito de estar no mundo, de se falar com o outro, de se comportar, de existir de uma forma geral, né?
eu acho que o que a gente tem que prestar atenção aqui são as camadas de discurso também, porque tudo é texto, né? Tudo é discurso. A forma como a internet se comporta, a forma como a gente se comporta em relação a ela, são camadas de discurso, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a televisão, a TV é feita de várias camadas de discurso, né? Da grade de programação dela ao próprio programa em si, ao discurso de uma emissora, ao projeto de uma rede de comunicação. Então, todas as atividades estão ligadas a um discurso, né? E um projeto de alguém ou de alguma empresa, né? Que, por consequência de alguém. E eu acho que esse design, de como essas coisas estão projetadas, é que fala direto com a gente todos os dias, né? No que a gente presta atenção? De que maneira a gente presta atenção? Como é que a atividade... A atenção é uma coisa muito subjetiva, né? E a gente está... ela não está ligada a uma atividade necessariamente, ela está ligada a um lado sensório do corpo. Ela não é só uma percepção, ela é um aparato sensorial que desenvolve uma experiência, uma forma de experiência. A atenção é essa coisa impalpável, que a gente, quando pensa, já prestou atenção em alguma coisa, né? Quando a gente dedica atenção a alguma coisa, um evento, um fato, uma tela, ali acontece um ato de comunicação, acontece um evento de comunicação. E isso acontece o tempo todo. Ao você olhar uma placa de rua, ao você olhar alguém passar, ao você prestar atenção naquilo que despertou o olhar, e quando você percebe, você já prestou atenção, né? Então, é atrás dessa atenção que as plataformas estão, né? É atrás da atenção da gente, de como é que a gente dirige o nosso olhar, e não só o nosso olhar físico, mas o nosso olhar emocional, né? A nossa atenção como um todo, como um combo, como é que a gente dirige isso para as plataformas de streaming. Talvez a atenção seja, nesse momento, uma das mercadorias mais importantes que a gente está lidando hoje em dia, porque ela está sempre dedicada a alguma coisa. Então, quanto mais atenção as plataformas de streaming, ou as plataformas de um modo geral, não vou nem falar só das plataformas de streaming, porque a gente pode falar de qualquer plataforma, né? A gente pode falar da plataforma de carro por aplicativo, a gente pode falar da Globoplay, a gente pode falar da Netflix, mas a gente pode falar do WhatsApp, do Instagram ou de qualquer outra plataforma, né? Rede social, enfim, a gente não precisa entrar numa coisa muito determinada aqui, porque todas elas vão trabalhar da mesma forma para ter a sua atenção, para que você diga para elas que você quer alguma coisa delas, para que você busque informação e para que você, ao fazer isso, esteja dando a elas e ao projeto, algoritmo que elas têm, uma informação que para elas é muito preciosa, que é quem você é, como é que você se comporta, o que te interessa, como é que você quer fazer as coisas, né? Eu não estou tratando aqui assim de uma teoria da conspiração, porque eu acho que se a gente olhar para isso como uma teoria da conspiração, a gente não faz mais nada, né? Porque a vida da gente está conectada totalmente e a gente vive com muitas coisas conectadas ao mesmo tempo. Então, assim, eu não penso nisso como uma teoria da conspiração, eu penso nisso como uma forma de comportamento mesmo. E que é assim que a gente está se comportando hoje. E se a gente olhar para essa forma de comportamento, isso fica mais fácil de entender, né? Fica mais fácil da gente lidar com isso também e não pensar só que a gente está sendo vigiado ou só olhado por um grande Big Brother, assim, e tudo mais, né? Porque eu acho que aí a gente fica muito... estamos todos já muito vulneráveis em relação ao que as plataformas podem fazer com as nossas informações. Então, eu acho que a gente pode pensar nisso como outras formas de desenvolver o uso das informações e tudo mais, né? E também as liberdades, né? Então, eu entendo que as pessoas têm muita angústia, às vezes, do que pode vir a ser, de que como os algoritmos tratam, de que traçam perfis infinitos, de que a empresa sabe quando você autoriza isso ou aquilo. Mas eu acho também que a gente pode pensar nas formas como a gente pode colaborar para que essas coisas
mudem de certa forma e que isso possa se transformar em coisas, em futuros melhores para nós, né? E eu acho que assim, eu quero só compartilhar com vocês uma tela aqui, que ele vai ajudar a gente só a ter uma... É mais uma referência, tá, gente? Assim, mais uma referência de informação mesmo, tá? Eu sei que tem bastante coisa escrita aqui, bastante informação, mas deixa eu ver aqui, vamos ver se está certo. Está dando certo? Ok, beleza? Ótimo. Então eu vou... Tá bom. Vou mexer nela aqui, tá? Bom, dentro dessa ideia que a gente estava conversando, de que tudo é um texto, de que tudo é um discurso, eu entendo que a gente... Como é que a gente veio parar aqui? Assim, eu entendo que a gente veio parar aqui numa combinação de sujeitos aí, de sujeitos de comunicação, né? De sujeitos que foram agregando aí bagagens culturais, bagagens ideológicas, culturais, técnicas, tecnológicas, e que a gente hoje se transformou, a gente nasce como um observador e hoje se transformou no usuário, né? Passando pelo espectador de uma forma. Então, aqui, só para a gente ter ideia, o nosso observador aqui, eu estou baseado assim nas teorias de um cara chamado Jonathan Crary, já vou mostrar os livros dele mais para frente para vocês aqui. Ele é um americano que dá aula na Universidade de Colômbia e que traça, de certa forma, nos 3 livros dele, um panorama dessa ideia da economia da atenção. Embora ele não chegue a definir exatamente a atenção, ele tem algumas ideias, lá na frente a gente vai ver, mas ele nos mostra uma trajetória que eu acho muito interessante, que é essa de que a gente começa como um observador, lá no pré-cinema, lá atrás no século XVIII, XIX, quando as coisas começam, quando começa a nascer uma ideia de imagem e movimento. Então, até ali a gente era um observador, a gente tem uma configuração física também, corporal e tudo mais, de observação do objeto, de passividade diante desse objeto, e que começa a mudar com a modernidade, ali onde o Walter Benjamin fala do flaner, né? Assim, do cara que segue pelas arcadas, que vai pela cidade, que anda pela cidade, ele usa as arcadas como esse lugar, o lugar das novidades, e que começa a olhar o mundo de uma outra forma, de uma forma crítica, né? E então esse seria o nosso primeiro sujeito, né? O observador que está nesse lugar ainda de olhar para as coisas como sendo as coisas acontecem na frente dele, né? A modernidade vai começar a mudar isso. Ele entra nesse lugar e começa a fazer parte desse lugar. E atuar nesse lugar de uma maneira mais, com uma frequência mais intensa, né? Esse é o primeiro livro do Crary aqui, onde ele fala dessa história do corpo, que inclui a visão e se torna um componente de novas máquinas e novos aparatos sociais, libidinais, tecnológicos, né? Como é que isso se transforma, como é que isso vai se dando, como é que isso se converte e depois vai se transformar em interfaces aí mais para frente, né? O outro livro dele, só para referência aqui de vocês, é um livro muito legal também, que é As Suspensões da Percepção, e aí ele começa já a trabalhar essa ideia da modernidade no século XIX, que ela exige que os indivíduos vão se adaptando, se definindo, porque começa a ser uma condição diferente já do corpo do indivíduo, né? A atenção começa a ser mais exigida, a pessoa começa a ter outro tipo de informação, o volume de informação começa a mudar na frente dela, né? É muito diferente de você parar e ver um quadro, uma pintura na parede, quieto num canto. Outra coisa é você viver numa cidade onde as coisas todas acontecem ao mesmo tempo, onde todas essas informações estão exigindo de você uma atenção que até então você não tinha, você não estava dando essa atenção de maneira nenhuma, né? Então, a gente começa a pensar que a atenção também é política, porque desde o século XIX, no final do século XIX, aqui,
a gente começa a pensar que essa modernidade capitalista gera essa recriação de experiências sensoriais, né, para o corpo da gente. E a gente vai mudando como ser humano mesmo. A gente passa a olhar as coisas com mais ou menos rapidez, com mais ou menos velocidade, isso transforma a gente como ser humano, né? E porque também a tecnologia muda, a economia muda, e a gente começa também a ter contato com cinema, com fotografia e mais para frente com televisão, né? E aqui ele também fala dessa centralidade do problema, né? Da atenção ligada ao surgimento desse campo social, urbano e psíquico e industrial, cada vez mais saturado dessas informações sensoriais, né? Então, a gente passa de um observador para um espectador. O cara que vai ao cinema, o cara que vê televisão, o cara que passa esse século XX se transformando nesse espectador, que passa de um cara absolutamente passivo para uma pessoa que tem lá na frente um controle remoto, que começa a usar a TV de forma diferente, a gravar programação, a usar isso de outra maneira, né? E aí a gente passa deste espectador para o usuário, que é o cara que já vai usar as telas, que a gente está no século XXI, e a gente entra nesse universo de telas. Então, a nossa atenção foi sendo exigida ao longo do tempo de maneira cada vez maior, com mais informação, com mais necessidades, né? Com mais rapidez. E aí a gente tem esse usuário do século XXI, que é o cara da vida online, né? E aqui o Crary fala um pouco da economia da atenção também, que dissolve essa separação entre o pessoal e o profissional, entre o entretenimento e a informação, desbancados por uma funcionalidade compulsória da comunicação que é inerente, inescapável 24/7, que é a teoria que ele defende no último livro dele, que é o que a gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectado, num desenho de sociedade e de economia em que exige isso cada vez mais da gente, em que a gente está cada vez mais conectado e que a ideia é que a gente não deixe de estar conectado em nenhum momento, né? Então, assim como aquilo mudou a nossa referência de estar no mundo lá no final do século XIX para o século XX, foi mudando ao longo do século XX, o século XXI está mudando isso também completamente, de uma maneira talvez até mais radical, não sei se dá para dizer isso, mas, enfim, a gente tem essa informação, né? Tem um trabalho que eu gosto muito, que é do James Williams, que é um livro... Esse cara trabalhou no Google por 5 anos e aí ele, de repente, se deu conta de que aquele Google no qual ele tinha trabalhado, né, que era uma empresa que foi criada inicialmente com a ideia de organizar a informação que tinha no mundo, né, assim, de organizar, de planejar essa informação que fosse acessível e útil para as pessoas, ou pelo menos esse era o texto que quem trabalhava lá entendia que estava seguindo, né, a ideia. Ele começou a se dar conta de que aquele volume de informação foi crescendo tanto e as exigências do trabalho foram crescendo tanto que ele começou a ficar um cara distraído e que ele começou a não prestar mais atenção tanto naquilo que ele tinha que fazer, porque eram tantas as demandas. E eu acho que isso é um pouco, assim, é muito parecido com o que a gente vive hoje em dia, né? Assim, com todas as demandas que a gente tem, que ele começou a se perguntar, ao invés de o que ele estava fazendo pela tecnologia, mas o que a tecnologia estava fazendo por ele, né? De alguma forma. E se isso estava fazendo uma grande diferença nos objetivos dele, né? Porque, no fim das contas, qual é a diferença entre os objetivos que você traça para você e os que a tecnologia traça para você, né? Porque a tecnologia dirige esse espaço físico determinado, né? Ele usa em determinado momento do livro uma analogia com joguinhos eletrônicos, assim, que em determinado momento vão falhando porque você joga eles muito rápido, ou porque você tem que dar determinado tipo de atenção para eles, ou porque está tão carregado de informação lá atrás, você pega o jogo para jogar porque aquilo te distrai, e aí você dá atenção para o jogo, e que foram coisas que foram acontecendo com ele, né? Então, de alguma maneira, ele começa a perceber como é que a construção dessas plataformas, desses sites, desses sistemas, né, porque o Google já passou
de plataforma há muito tempo, né? O Google já é um sistema de vida praticamente. Como é que isso trabalha para a gente, né? E de que maneira isso pode transformar a nossa vida numa vida melhor ou não, de nenhuma maneira, né? Então, ele cita ali no livro dele, em determinado momento, que o ser humano tem um apetite muito... Ele cita o Aldous Huxley, né, no Admirável Mundo Novo, que o ser humano tem um apetite muito maior para as distrações do que para as atenções. Que a distração é uma forma de atenção, né? Se distrair é uma forma de dar atenção. E, de uma certa forma, é isso que a plataforma entende, né? Que quanto mais você se distrai de outras coisas, mais atenção você dá para a plataforma, né? Você dá para aquele sistema ali que por alguma razão chamou a tua atenção. Eu vou ver qual é a notícia que tem no Instagram, o que eu estou perdendo mesmo? Será que alguém mandou uma mensagem no WhatsApp? Será que alguma coisa aconteceu? Então, esse cara, esse Herbert Simon, ou Simon, eu não sei qual é o certo, ele foi o Nobel de Economia e ele falou isso, essa frase aqui, né, que quando a informação se torna abundante, a atenção se torna escassa, né? Quanto mais informação você tem, menos atenção você dá. Então, como é que a plataforma consegue, de alguma maneira, reter a sua atenção? Também pela forma de distração, né? É uma das maneiras, né? Assim, porque o desenho de cada plataforma, a gente teria que estudar cada desenho de plataforma. Oi? Alô? Tudo certo? Tudo certo. A gente teria que estudar o desenho de cada plataforma, mas o que a gente sabe delas é que elas são realmente desenhadas para reter a sua atenção, chamar a sua atenção, como qualquer publicidade, né? O que a gente faz com a publicidade na TV, por exemplo, da forma mais convencional, na rua, é chamar atenção, é isso que a gente quer. Só que essa atenção agora está concentrada nas plataformas. Esse é o lugar onde a gente está. A gente não tem mais o outdoor na rua, em muitas cidades. Em São Paulo, pelo menos, a gente já não tem mais há muito tempo. Mas o que a gente tem é uma forma de chamar atenção na internet. E essa forma de chamar atenção está na sua mão, está na palma da sua mão. Então, ela está muito mais acessível, muito mais fácil, muito mais rápida. E de maneira muito mais íntima também. De maneira muito mais próxima. Porque o celular acaba sendo essa extensão da sua mão, essa ferramenta, esse lugar onde você destina uma parte da sua atenção, do seu movimento físico mesmo, sabe? Isso funciona quase como uma extensão da mão mesmo, né? Então, é isso que ele vai falando, o Williams. Ele vai falando muito que as nossas ferramentas informacionais, elas se tornam um ambiente informacional. Que é isso que a nossa vida acaba se tornando mesmo, né? E que a era da atenção, que ele vai chamar, que é como ele determina a situação, é muito mais uma era de delimitar, não como é que a gente pode explicar isso? Não de fornecer informação, mas de dar limites para conseguir essa informação. Então, você desenha meio que ao contrário a história, né? Quais são os limites que eu te dou para você conseguir a informação que você quer e como é que eu te digo, faço você chegar naquilo que eu quero que você chegue, né? Então, se a Amazon tem capacidade para mudar os preços são 2 bilhões de produtos, ela tem capacidade para mudar o preço a cada 15 minutos, da maneira como ela quiser, como é que ela chama a sua atenção para que você entre no ambiente e compre? Como é que a Netflix chama a sua atenção para que você entre no ambiente e veja um filme, e assista aquele filme, e aquele filme passe a ser um dos filmes mais vistos? Ou que você assista a série Round 6, que foi a série mais vista nos últimos tempos, ou mais vista da plataforma sempre, né? Em qualquer momento. Então, ele fala muito dessa coisa de como a gente acaba vivendo dentro de um sistema informacional e que esse sistema passa a ser a nossa informação, a nossa autorregulação, de alguma forma, né? E aí a gente entra na história dos limites, né, que eu estava falando agora. Esse limite do modelo de
de vício e recompensa, de criação de um modelo de informação e recompensa. Eu te dou uma informação, que é aquele gatinho bonitinho ali, que é o pau de selfie novo, que é a notícia bombástica, seja qual for a informação, né? E quanto mais... Aí eu vou lá, clico naquela informação. Aquela informação funciona como uma forma de recompensa para mim. Oh, que legal! Eu consegui saber alguma coisa. Eu consegui entrar, eu consegui ter acesso a alguma coisa, seja ela qual for. E quanto mais bombástica, mais chama atenção, né? Mais sensacionalista, mais barulhenta, mais rápida, mais os desejos vão acontecendo e as recompensas você vai desejando e a recompensa vai acontecendo. Seja qual for a recompensa que você busque, né? Por exemplo, a gente trabalha, pode pensar sobre isso, o Benjamin, né? Para voltar no Benjamin que eu falava lá atrás, o Benjamin tem a ideia do choque, que ele falava muito do cinema, né? Nessa época, porque isso é o começo do século XX, ele falava muito do cinema, que era justamente a experiência do choque que o cinema dá, né? A experiência da sequência das imagens, a experiência do ponto de vista, da estética que o cinema criava. Hoje a gente tem essa estética com o TikTok. A gente tem essa mesma estética nos filmes, não precisa ser filme de cinema, você tem essa estética nas plataformas, você tem essa estética porque o cinema como um todo já não é mais um cinema restrito a uma sala de cinema, né, ou a uma televisão. Ele está na palma da sua mão, ele está em qualquer lugar que você queira. Então, assim, a gente não tem que ficar preocupado que só o que foi feito para o cinema é cinema, né? A gente tem que prestar atenção que as outras estéticas estão na nossa mão também. Que as outras estéticas também são informação, são conteúdo e também chamam a atenção da gente, né? Queria compartilhar com vocês aqui só... Eu não sei se tem áudio para vocês, se eu der play aqui, me digam. Tem? Amiga, eu vou tomar banho rapidinho, tá? Tá bom, vai lá, espera aqui. Amiga, tô indo tomar banho. Hã? Oh! Mamãe! Amiga, quanto tempo que eu não te vejo? O que você fez na sua cara? Você reparou? Eu fiz uma leve harmonização facial. O doutorado tu fez um ótimo trabalho, você não acha? Maravilhoso! Dinheiro pra me dar? Por que você quer? É pra ajudar o senhorzinho que tá gritando ali na rua. Ai, que gesto lindo. Minha filhinha tem um coração enorme. Que orgulho, que orgulho. Mas o que é que ele tá gritando? Olha o picolé! Enfim, são novas estéticas que estão sendo projetadas, né, na nossa vida, no dia a dia. Eu coloquei esses exemplos do TikTok porque o TikTok usa os filtros né, que causam impacto, né? Você para ali, você vai ver qual é a cara daquela pessoa, o que aconteceu ali, o que ela está me dizendo. São vídeos curtíssimos, né, de 15 segundos, 20 segundos, 30. Quem é que não para ver um vídeo de 15 segundos? A gente para, é rápido, é fácil. E você dá atenção para aquilo. E esses vídeos têm bilhões de views, né? E se faz isso acontecer dessa maneira, porque isso gera atenção, isso gera aquele choque ali que o Benjamin estava falando mais cedo, né? Que o Benjamin se referia. E gera o choque como sendo esse momento onde você dá atenção para alguma coisa, né? Então, assim, é importante que a gente entenda os efeitos que se causam, né, através da economia da atenção, né? A economia da atenção ela é baseada nesses efeitos de rede, por exemplo. O efeito do impacto da comunidade de usuários numa plataforma, que é o que a gente estava falando ali do TikTok, por exemplo. Os efeitos positivos seriam uma plataforma gerenciada, com valor significativo para cada um dos usuários, essa coisa toda. Os negativos
é esse crescimento quantitativo da comunidade e eu não sei se mal gerenciada, está escrito mal gerenciada ali, mas eu não sei se o mal gerenciada, o que é mal gerenciada para quem, né? Assim, para a plataforma pode ser muito lucrativo, então não é mal gerenciada pode ser para quem veja, né? Então, uma redução do valor ofertado para cada usuário. Isso é só um pequeno exemplo assim, do que pode acontecer nas plataformas, né? A gente tem um caminho por onde eu acho que se pode seguir, assim, para prestar atenção no tipo de atenção que a gente dá, né? A gente está realmente 24 horas conectado. A gente acorda de noite para ver o celular. A gente para, o que está falando com outra pessoa, fala, dá licença, eu vou ver o celular aqui, que chegou uma mensagem, né? A gente tem um tempo dedicado a isso de maneira muito grande, né? E sobre isso, quem fala muito bem, eu acho, é o Berardi, que é um italiano, um crítico de mídia e professor italiano, que fala muito bem sobre essa mobilização dessa energia produtiva que a gente tem e que a internet direciona para alguns lugares específicos, né? Esse tempo da experiência que o próprio Crary lá atrás fala nesse livro do Berardi também, essa forma de controle do tempo e da experiência. Eu sei que isso são coisas muito abstratas, mas são coisas muito para a gente sentir como a gente trabalha hoje em dia e como a gente se coloca no mundo e passa a mudar as formas de comportamento da gente, né? O próprio livro A Sociedade do Cansaço, né, que virou uma série de documentários que o GNT estava exibindo até recentemente, eu não sei se já acabou, mas eu acho que sim, que é uma sociedade, o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que mora na Alemanha e trabalha na Alemanha, né, fala muito sobre essa sociedade que não é mais uma sociedade disciplinar, como aquela que Foucault falava lá atrás. Embora eu acho que Foucault ainda dê conta de uma série de coisas aí nas ideias de sociedade disciplinar e nos acordos afetivos que se faz, né, nos contratos afetivos que a gente acaba assinando, a gente assina contratos afetivos com a internet todo dia, né? De que, nossa, como eu gosto daquela série, como eu vou ver aquilo até o fim, como eu vou maratonar, como eu acesso aquele cara, eu sigo aquela pessoa, eu faço a gente faz várias dessas coisas o tempo todo. Então, o Han fala muito dessa sociedade disciplinar, essa sociedade do desempenho, né? Que não é mais aquela sociedade disciplinar e que hoje a gente tem esses sujeitos que não necessariamente obedecem àquela instituição, como era na sociedade disciplinar, né? A gente não está falando necessariamente da escola ou do trabalho, né? A gente está falando dos sujeitos do desempenho e da produção. Então, elas estão obedecendo a um desempenho e uma produção. Que seja acessar a internet o tempo todo. Isso é um desempenho, isso é uma produção. A atenção que eu dou para esses lugares é trabalho, de uma certa forma. É um trabalho gratuito, que eu dou o tempo todo. Ao acessar uma conta no Instagram, eu estou dizendo para eles que eu prefiro aquele assunto a outro, né? Então, é uma forma de desempenho e uma forma de produção. A gente está trabalhando de graça com a internet? Sim, isso é fato, né? Agora, a gente muda, né? A gente está mudando o paradigma dessa sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho e já tem, naturalmente, esse inconsciente de maximizar a produção o tempo todo, né? No lugar da proibição, do mandamento ou da lei, entra a motivação, a iniciativa. Então, a sociedade disciplinar estava ainda dominada pelo não, né? Eu dizia não para a escola, não para o casamento, não para a igreja, não para uma série de coisas que se considerava opressoras ou simplesmente a pessoa não concordava. Mas a negatividade hoje se dá de outra forma. Então, a gente trata isso hoje no desempenho. O que a gente produz de negativo hoje com esse desempenho excessivo? A gente produz pessoas deprimidas, a gente produz burnout, a gente produz frustrações,
A gente produz uma série de coisas que a sociedade nos coloca, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo sendo bom. A gente tem que estar o tempo todo desempenhando, fazendo bacana, fazendo legal, dizendo que a gente é capaz, sendo um empresário de sucesso, fazendo o seu primeiro milhão, seja lá o que for, tendo milhões de views, milhões de likes, né? E a gente sabe que a vida real às vezes não é assim, né? A gente não tem essa disposição, essa energia necessariamente o tempo todo para ser canalizada para isso, todo o tempo. E é isso que a sociedade está exigindo da gente. Essa economia da atenção exige que a gente canalize isso o tempo todo, né? Então, de uma certa forma, o Foucault, quando fala, mesmo que o Han ali diga que o Foucault não dá conta de uma série de coisas, eu acho que ele dá conta da ideia da docilização dos corpos, né, que é gerada pela cultura digital. Porque a gente tem a nossa colonização, a nossa sensibilidade colonizada o tempo todo por essa ideia de que a gente tem que dar atenção e tem que desempenhar alguma coisa e tem que responder de alguma forma a alguma questão que nos é imposta por aquele lugar onde a gente acessa, né? Então, se a gente não molda, sei lá, o corpo físico, né, ou até molda mesmo pela postura como a gente acessa o celular, já curva o corpo, já transforma de uma certa maneira o nosso corpo, mas ele molda o emocional, a afetividade, molda o comportamento. Então, existe uma docilização dos corpos. A gente está sendo, de certa forma, mudado por essa cultura digital. Então, nesse ponto aí, eu acho que o Foucault dá super conta dessa história, entendeu? Assim, não na maneira como a gente entenderia a sociedade disciplinar, mas como a gente pode trazer o Foucault para entender a sociedade de desempenho. Eu acho que ele dá super conta dessa história. E aqui a gente tem um pouco dessa ideia da economia da atenção também, com isso que a gente já falou um pouco ali atrás, né? Invasão de privacidade, essa vida sob escrutínio, esse cotidiano transformado pelo processo da informação. Tem o Tim Moore, que é um advogado americano que trabalha muito com direitos humanos e internet, direitos digitais e tudo mais, e que fala muito dessa atração, que é fundamental você fazer as escolhas convenientes para os anunciantes, né? Para prender a atenção e orquestrar os impulsos. Ele fala muito disso nos livros dele, Os Mercadores da Atenção, e no outro livro, e fala das empresas, né? Dessa forma de influenciar a consciência e moldar a vida. Então, é um pouco isso que a gente estava falando ali atrás, né? do Foucault e do Han, entendeu? Assim, vai moldando a vida. A gente trabalha com esses impulsos digitais, né? Com esse estímulo e recompensa, que é muito baseado na teoria do Skinner, né? Nos anos 30. Se a gente pensar que existe uma adequação social de 75%, por exemplo, do faturamento da Apple é com jogos, né? Então, você pensa, enquanto as pessoas estão jogando, né? 100 milhões de pessoas em 2000, isso é um dado até antigo, né? 2017, né? Isso é antes da pandemia, muito antes da pandemia, né? Isso mudou completamente nessa nova ordem social que a gente tem hoje, assim. Mas 100 milhões de pessoas acessaram um jogo em 2017, World of Warcraft. E se a gente fosse fazer uma conta, seria o país com a 20ª população do mundo, acessando um único jogo. Então, assim, essa dependência midiática, ela existe e ela acontece, ela é forte, né? Assim, ela está presente na nossa vida, a gente não tem como negá-la, né? Então, aí a gente trabalha com essas ideias de que os segredos, a autonomia, o direito à privacidade, a internet como bem público e não como uma distopia de vigilância sistemática, né? Porque assim a gente trabalha com a internet como sendo parte da nossa vida. A gente trabalha com essa ideia de que não está fazendo tão mal para a gente, né? Porque a gente está usando. E realmente eu não vejo nenhum problema em usar a internet. Eu vejo problema em como as informações são desenhadas para serem levadas para outras formas, né? Essa é a minha crítica. Essa é a minha crítica à invasão de privacidade.
ao saber que os meus dados estão sendo levados para tudo quanto é lado do mundo e que não há uma coisa que a gente, como sujeito, indivíduo aqui, sozinho no mundo, possa fazer necessariamente para mudar talvez muito esse contexto. Eu acho que o que a gente pode fazer é entender como a gente se comporta e de que maneira a gente quer se comportar em relação à internet. E talvez isso, uma coisa mais a longo prazo, possa mudar a nossa vida, né? Eu queria convidar vocês para ver só um trecho de um documentário, só para terminar aqui a minha apresentação, e a gente pode abrir, até já estamos estendidos aqui, abrir um pouco para as questões. Esse documentário que está na Netflix chama Coded Bias, e é um documentário que investiga os algoritmos, e eu recomendo para quem não viu que veja, porque ele trabalha com a ideia de como os algoritmos podem ser preconceituosos, né? E de como os algoritmos podem trabalhar com preconceito, nesse caso, racial, mas a gente pode falar de qualquer preconceito, né? A coisa de conhecimento facial. E aí eu acho que a gente entra bem nessa discussão dos corpos e de como os corpos podem ser moldados pela internet, como as nossas existências podem ser moldadas por ela, tá? Deixa eu ver se o link funciona aqui para vocês. Só um segundo, por favor. Vocês visualizam a tela que eu estou visualizando da Netflix? A tela sim, mas acho que não começou a rodar black, o vídeo. né? Tá black, né? Então tá. São os primeiros 7. Deixa eu ver se roda para vocês. Bem? Vocês veem o vídeo da Netflix? Não. Tem uma moça de casaco vermelho, assim, só. Tá, parado. Então, deixa eu fazer um stop sharing aqui e fazer de novo, porque daí eu divido com vocês a tela que eu quero. Só um segundo, por gentileza. Save. Aí vocês veem o meu desktop. Por enquanto, não. Não veio meu desktop. Está entrando. Agora entrou. Agora entrou. Só um segundo, por favor. Aqui. Can I just say that I'm stoked to meet you? Humans are super cool. The more humans share with me, the more I learn. One of the things that drew me to computer science was I could code and it seemed somehow detached from the problems of the real world. I wanted to learn how to make cool technology. So I came to MIT and I was working on art projects that would use computer vision technology. During my first semester at the Media Lab, I took a class called Science Fabrication. You read science fiction and you try to build something you're inspired to do that would probably be impractical if you didn't have this class as an excuse to make it. I wanted to make a mirror that could inspire me in the morning. I called it the Aspire Mirror. It could put things like a lion on my face or people who inspired me, like Serena Williams. I put a camera on top of it. I got computer vision software that was supposed to track my face. My issue was it didn't work that well until I put on this white mask. When I put on the white mask, detect it. I take off the white mask,
Not so much. I'm thinking, all right, what's going on here? Is it just because of the lighting conditions? Is it because of the angle at which I'm looking at the camera, or is there something more? We oftentimes teach machines to see by providing training sets or examples of what we want it to learn. So for example, if I want a machine to see a face, I'm going to provide many examples of faces and also things that aren't faces. I started looking at the data sets themselves, and what I discovered is many of these data sets contain majority men and majority lighter skinned individuals. So the systems weren't as familiar with faces like mine. And so that's when I started looking into issues of bias that can creep into technology. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. A lot of our ideas about AI come from science fiction. Welcome to Altair 4, gentlemen. It's everything in Hollywood. It's the Terminator. It's Commander Data from Star Trek. I just love scanning for life forms. It's C-3PO from Star Wars. It's approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds. It is the robots that take over the world and start to think like human beings. And it's all totally imaginary. What we actually have is we have narrow AI, and narrow AI is just math. We've imbued computers with all of this magical thinking. AI started with a meeting at the Dartmouth Math Department in... Foi isso, gente. Eu só queria compartilhar com vocês... Deixa eu ver se eu saio daqui. Só queria compartilhar com vocês essa ideia de que existe um projeto dentro de cada uma dessas plataformas, de cada uma delas, de que a nossa atenção é direcionada para um lugar que o sistema foi desenhado para direcionar. E que a gente não... Isso não é uma questão de ingenuidade, que a gente não está nessa história à toa. A gente está dando atenção e a gente está dando a essa plataforma ou a esse sistema que está sendo dedicado a gente, uma atenção muito grande e uma atenção muito preciosa, e que a gente pode talvez mudar esse sistema da maneira como a gente direciona essa atenção para ele, né? E mesmo que ele não tenha às vezes tantos dispositivos para a gente rejeitá-lo, porque geralmente eles são feitos para a gente aceitar só, né? Então eu acho que assim, é uma questão de comportamento e é uma questão da gente perceber como é que a gente está no mundo hoje, né? É muito mais a gente pensar nesse momento do que talvez a gente agir. A gente tem que agir de maneira individual, a gente tem que agir de maneira em grupo, ou a gente tem que parar para refletir juntos aí de que maneira a gente pode fazer isso melhorar para nós, né? E tornar a nossa vida um pouco mais livre, gentil, menos preconceituosa, menos voltada para esse lugar onde só esses desenhos de projeto informacional pretendem que a gente volte a nossa atenção, tá? É isso, basicamente. Obrigada pela oportunidade de falar para vocês. Espero que tenha sido de alguma utilidade tudo isso, né? Que a gente possa conversar aí, tanto agora quanto em outras oportunidades. Obrigada mesmo. Cláudia, eu que te agradeço. Vem muitas questões aqui que eu queria fazer. Já queria convidar quem está aqui com a gente para já mandar a sua pergunta. Eu vou te fazer uma perguntinha só para começar. No caso das plataformas de streaming, elas têm uma especificidade nessa busca de dados e atenção, né? Acho que dados e atenção a gente talvez esteja falando, é quase sinônimo, né? Porque essa atenção se transforma em dados.
No caso das plataformas de streaming, elas têm uma particularidade com relação a outras plataformas nessa maneira como ela capta o objetivo de captar essa atenção? Olha, eu tenho que te dizer, André, que eu não, particularmente, ainda não sei de que maneira isso é construído, assim, de que maneira isso está sendo feito, assim, sabe? Porque eu ainda estou tentando entender as maneiras de que como a gente dedica atenção, né? Daqui de fora para dentro da história, assim. Mas é claro que assim que o algoritmo dessas plataformas é desenhado de uma maneira que que chame a sua atenção para determinados produtos. Por exemplo, eu entro, vamos supor, na Netflix ou na Globoplay, ou qualquer uma delas, mas vou falar da Netflix. Assim. Então, ali tem uma série de ofertas para mim que não necessariamente me interessam. Às vezes tem um monte de coisa que eu não estou afim e tem um monte de coisa que eu falo, olha, legal, bacana, isso aqui e tal. E ali vai te dando, é claro que ele vai desenhando pelo seu perfil, pelo seu hábito, como qualquer algoritmo faz, né? Mas eu acho que uma grande falha, por exemplo, na Netflix, é que ele deixa de te sugerir coisas que possam ser diferentes do seu perfil, né? Assim, coisas que possam... Porque assim, ele não é desenhado para desagradar ninguém. Né? Assim, ele não pode desagradar ninguém. Porque como a gente está numa sociedade em que as frustrações são muito mal recebidas e que né, a gente não está acostumado, a gente tem gerações de pessoas que não querem ser frustradas, né, por nada, entendeu? Então, assim, se a plataforma te oferecer alguma coisa que você não quer ou que você acha que não combina com você, o cara deixa de assinar a plataforma ou ele vai para outro filme. Entendeu? Então, esse desenho de negócio mesmo que é feito na plataforma, eu sinceramente ainda não sei como é que ele funciona exatamente. Talvez tenha outras pessoas aqui na sala que saibam melhor que eu como é que isso funciona. Mas é que o que ele funciona é justamente como ele vai te oferecer coisas que você gosta, ele funciona para prender a tua atenção. Então, você viu um filme francês que é muito legal, amanhã tem 3 filmes franceses esperando por você ali, quando você acessar de novo. Ou vai chegar um e-mail para você que vai dizer, um alerta ali, dizendo, André, eu tenho um filme legal para você ver na Netflix, entendeu? E embora o catálogo da Netflix não seja pleno dessas outras coisas muito variadas, né? Mas tem muita coisa escondida ali que a gente não consegue descobrir nunca, né? Assim, a gente nunca vai saber que existe ali. Então você vai deixar de ver coisas legais, inclusive, porque você nem sabe que aquilo está ali, né? Mas o que ele é feito é justamente para prender a sua atenção. Então ele não vai discordar muito de você. Ele não vai chegar muito longe também, não vai ser ousado demais, não vai te propor uma coisa muito ousada, entendeu? Não sei se respondi muito bem a tua pergunta, mas... Eu vejo, né? Acho que é algo que todo mundo já deve ter percebido. O algoritmo sabe que eu sou gay. Então, tem uma coisa que, por exemplo, no Netflix, os cartazes de filme que ele mostra para mim são diferentes. Eu já vi de outras pessoas. Eu, por exemplo, na casa, sei lá, da minha irmã, o mesmo filme, para mim vai aparecer um cara sem camisa, porque provavelmente ele vai, né, querer chamar minha atenção para clicar ali. Enquanto para outra pessoa o mesmo filme vai escolher uma cena como cartaz, né? Só para... E o que eu fico questionando é isso, que às vezes o filme nem sequer é um filme de temática gay ou LGBT, mas ele vai botar algo simplesmente para chamar o meu clique. Exato. Não necessariamente. Porque ele tem lá no... porque ele constrói uma coisa que assim, ele tem várias imagens para divulgar o mesmo produto, né? Então, esses tempos eu vi, por exemplo, um documentário gay que era sobre uma livraria gay de São Francisco, super bacana, assim, super legal. Uma livraria gay de um casal hétero, né? Um casal hétero que tinha uma livraria gay de pornografia em São Francisco nos anos 70. Então, assim, a partir do momento que eu vi aquilo ali, várias outras imagens parecidas com aquela passaram a aparecer no meu perfil, me sugerindo filmes. Mas não necessariamente filmes gays, não necessariamente, mas eram imagens que tinham a ver com aquele universo que poderiam criar para mim uma necessidade de clicar naquele produto, entendeu? Então, eu acho que não funciona muito diferente da Amazon, sabe? Assim, quando ela te oferece um produto.
o tênis da Nike, ou qualquer coisa. Eu acho que funciona de uma maneira... Porque, assim, quando você está vendo filme, você está numa outra esfera. Você está num momento de relaxamento ou você está no entretenimento, né? Você está na faixa do entretenimento ali. Então, eu acho que o que funciona é muito relacionado a um contrato afetivo, sabe? Que você assina, que a gente assina inconscientemente com as coisas, né? Com essas plataformas. Esse contrato afetivo é uma coisa muito importante. Então, ele vai na sua afetividade. Ele vai justamente pegar o seu desejo, né? E isso é uma coisa muito subjetiva, né? Então, eu sei que ele, de vez em quando, desaparece em alguns desses perfis, assim, porque eu passo um tempo sem ver nada, então aquilo ali muda, vira outra coisa. Aí, se eu começar a ver de novo, ele começa a construir uma outra noção algorítmica em cima daquela história, entendeu? E é aí que eu acho que a nossa atenção vai sendo moldada, né? Porque aí a gente vai entrar numa frequência que a plataforma pede que você entre. Se você se deixar levar por isso, não tiver essa crítica em relação a isso, eu falo, tá, não estou a fim de ver nada disso, vou ver outra coisa. Aí acho, sei lá, documentários sobre guerra, sabe? Assim, qualquer outra coisa que tem a ver com isso. E aí eu vou entrar nesse outro lugar. Daqui a pouco ele começa a me oferecer outros produtos, porque eu estou construindo um outro perfil, né? Mas ele molda a tua atenção. Ele te pede que você preste atenção naqueles mesmos produtos o tempo todo. O que eu acho muito chato, na verdade, porque... Mas Cláudia, será que eu fico pensando assim, por exemplo, você que é um realizador, uma realizadora, um distribuidor de um filme, você não tem que... Né, antigamente, talvez as táticas, as técnicas de divulgação do filme fossem direcionadas para um público só. Agora, talvez você tenha que pensar a cada cena ali daquele filme que público ele pode chamar a atenção. Se não tiver, o filme não é de guerra, mas ele tem uma cena de guerra que talvez gere um frame de guerra. Ele vai fazer com que você, na descrição, nas tags ali do filme, você coloque também guerra para poder talvez chamar a atenção de alguém que vai clicar por causa daquele frame, daquela cena de guerra do filme, né? Mesmo a temática sendo, sei lá, LGBT, isso exige uma descrição visando múltiplos públicos. Acho que tem algumas camadas aí, né? Exige uma construção diferente de uma narrativa, então teu filme vai ser construído diferente para você estar naquele tipo de plataforma. Então você pode pensar num roteiro até específico para aquilo, né? Assim, como é que eu posso fazer sucesso na Netflix, entendeu? Assim, ou na Amazon, ou em qualquer plataforma. E eu acho que isso vai mudando o jeito como a gente faz cinema, como a gente faz TV, como a gente faz conteúdo, como a gente produz conteúdo de alguma maneira mesmo. Porque diante de um sucesso de uma Casa de Papel, de um Round Six, uma coisa dessa, deve ter uma série de pessoas enviando roteiros para a Netflix com aqueles mesmos elementos para construir séries de sucesso. Então, a gente vai ver uma série de outros produtos daqui para frente que são semelhantes àquele, né? E exatamente com isso, é quase como você botar tag, né? Palavra-chave, assim, sabe? É aquela construção do SEO, né? Que o Search Engine do Google, né? Que você coloca determinadas palavras de busca, porque a hora que você buscar filme, vai aparecer o seu filme, né? Filme de guerra, vai aparecer o seu filme. Então, é mais ou menos isso construído na narrativa, entendeu? Assim, a gente vai ver uma mudança constante no tipo de produto que vai ser feito daqui para frente, né, que está sendo feito já, para que essas coisas tenham sucesso, entrem nos top 10, sigam essa determinada ideia de perfil, como você está falando. Eu não tenho a menor dúvida de que isso acontece, assim, de que está mudando o jeito de narrar, de contar as histórias, e de que mesmo que você queira fazer um filme para falar de um assunto muito pessoal, muito subjetivo, você pode construir essa narrativa de uma outra forma, para que ele atinja aquele público, aquele objetivo de público lá que você tem numa plataforma X lá. Então, pessoal, a gente está aqui se encaminhando para o final. Se alguém quiser mandar uma pergunta, eu vou fazer só mais uma para você. Eu sei, Cláudio, que a tua pesquisa, você tem... Eu acho que ela tem uma direção foco na Globoplay, né? Talvez você tem um pedaço que vai aí. De alguma maneira, essas plataformas
elas abrem, dão alguma dica de como que elas montam o algoritmo, ou isso é tipo a fórmula da Coca-Cola, que ninguém sabe? É o segredo de estado de cada um, né? Assim, cada um, o algoritmo é o segredo de estado dos caras, porque eles têm como é que você monta o Mix Brasil para receber cada vez mais acessos, né? Ou cada vez mais gente no festival, ou cada vez mais pessoas na sala de cinema, né? A gente tem falado, né, muito dessa coisa dos festivais, de curadoria de festivais e tal. Como é que a gente monta uma estratégia, porque é uma estratégia, de atração, né, de atrair atenção. Então, assim, cada um deles vai montar o seu algoritmo, vai desenhar e vai mudando esse algoritmo. Esse algoritmo não é uma coisa estática, né? Ele vai sendo mudado e vai sendo desenhado de acordo com as estratégias que vão sendo montadas. Então, se a Globoplay hoje ela quer divulgar Aruanas, ela vai fazer uma série de ações, né? Aruanas é aquela série sobre a Amazônia e que está na 2ª temporada e tal. Ela vai fazer uma série de ações para chamar a atenção para aquela série. E não só ações publicitárias, ela não vai necessariamente botar um anúncio numa revista, né? como fazia antigamente. Ela vai hoje bombardear você de produtos que tenham a ver com aquele universo, né? E aí aquilo vai te levar a pensar naquele universo. Ela vai fazer essas ações, no caso da Rede Globo, que tem vários braços possíveis ali, ela vai fazer várias ações em todos os produtos dela. E ela vai fazer aquilo que a gente chama em TV de cross-programming, né? Que é a programação cruzada. Hoje você cruza a programação entre plataformas. Antes você cruzava entre produtos da mesma grade de programação da TV, né? Hoje você cruza entre plataformas. Então você traz uma matéria no telejornal, você traz um programa, você traz um documentário para a Globo News, você traz um podcast de alguém, você faz um debate no Saia Justa, e você divulga esse produto de várias maneiras para que as pessoas caminhem para aquele produto. Né? É o marketing, né? Na verdade, é o marketing como a gente já sabe que ele existe, só que ele está cada vez mais sofisticado e cada vez mais voltado para determinados tipos de produtos específicos, nesse caso as plataformas mesmo. Né? E a Globoplay, principalmente porque ela tem vários braços. Né? Então, se você vai ver Aruanas, às vezes você nunca ouviu falar de Aruanas, mas você vai ver Aruanas porque você viu tantas coisas relacionadas à ecologia que não necessariamente falam até daquele produto. Elas podem ser só uma matéria no telejornal falando do desmatamento, falando da poluição nos rios, falando de alguma coisa que tem a ver com o tema do Aruanas. Aí você fala, olha, que legal, vou ver Aruanas. Aí você assina a Globoplay e vai ver Aruanas, ou vai ver na TV aberta quando eles passarem e tudo mais. Entendeu? Mas te leva para aquele produto. E Aruanas é um bom exemplo disso, porque como ela tem esse selo verde, né, é uma série voltada para a ecologia, ela ganhou esse lugar aí de destaque, porque virou um produto bacana, né, você ter um produto voltado para a ecologia, ela também te dá esse outro lugar que as empresas estão buscando, né, de uma empresa correta, de uma empresa bacana, de uma empresa que está voltada para esses assuntos, está afinada com esses discursos. Então, eu acho que... e ela viajou o mundo sem precisar estar na TV aberta, sem precisar estar no streaming necessariamente. Ela viajou o mundo como projeto verde da Rede Globo, da Globo, né? Da Globo como empresa total. Assim. Então, até um bom exemplo disso para a gente pensar como a plataforma ela viaja para além da plataforma. Ela viaja como um produto que que constrói um bom discurso em relação àquela empresa. Isso também atrai atenção para aquela empresa. Isso também é uma forma de marketing, de divulgação bem importante nos dias de hoje que a gente está vivendo. E eu acho que, sem dúvida, outro exemplo, talvez também usando a Globoplay, não à toa o investimento também maior, mais recente, é, na verdade, Secretas 2, que é com um apelo sexual muito forte, com personagem gay ganhando destaque da primeira para a 2ª temporada. Certamente isso tudo foi fruto dos números, né, dos dados que a gente forneceu, que o público forneceu, e eles produziram uma 2ª temporada diferente da primeira, usando essas informações para chamar mais atenção, né?
Exato, já é uma construção de narrativa como essa que a gente estava falando. Quais são os assuntos que a gente tem que tratar nesse momento? Temos que tratar X assuntos. Então, temos que ter um personagem gay de destaque, temos que ter um personagem trans de destaque, né? Temos que ter o consumo disso, né? Na primeira temporada tinha o consumo de drogas, era uma coisa muito importante, né? Assim, era um assunto muito importante no mundo da moda, essa coisa toda. Hoje, o adultério, né? Sabe, esses outros assuntos que vão deixando de ser protagonistas os outros assuntos passam a protagonizar. Verdades Secretas é um ótimo exemplo disso, de como uma narrativa vai sendo construída a partir de demandas sociais, né? E aí a resposta também vem, né, de maneira bem intensa do público mesmo, né? É isso. Boa. Pessoal, estamos chegando aqui no nosso tempo, foi rapidérrimo. Muito rápido para muito assunto, né, gente? Muito rápido para muito assunto, mas acho que vale... como que as pessoas aqui já fizeram comentários de que vão ver os livros que você recomendou, vale a pena dizer que esse papo vai estar disponível nos canais aqui do YouTube da SPCine e do Mix Brasil, já a partir desse sábado, então você pode ver as informações, a gente coloca no descritivo. E para conhecer mais a tua pesquisa, Cláudia, onde que a gente busca? Bom, a minha tese de doutorado está no site da USP, está no link da USP, posso até disponibilizar para vocês aqui, pelo um segundo, que eu faço isso. E a minha tese trata da economia da atenção e desses assuntos todos que a gente tratou aqui. E aí o trabalho de pós-doutorado ainda não está disponível, mas a gente espera que logo esteja também, para poder colocar para vocês aqui. Só um segundinho que eu já... Gabriela, lembrando aqui que a gravação vai estar disponível a partir do dia 20, às 18 horas, no canal do YouTube do Mix Brasil. Boa. Obrigada, gente. Espera só um segundo aqui. Tese USP. Deixa eu botar aqui na... Vou aproveitando, vou dizer aqui que a Evelyn Karina está falando aqui da tua pesquisa, que está ajudando a pesquisa dela, Dani Delova também. Agradecendo, dizendo que ela está no México, então vai ter que sair, que acho que vai ter um fuso horário, deve estar começando o dia dela agora. Eu vou deixar aqui para vocês também meu e-mail, caso alguém queira fazer contato, enfim, conversar mais sobre o assunto, estou disponível, pode fazer contato. Obrigada pela oportunidade. E eu acho que assim, é muito assunto para pouco tempo mesmo, a gente tem que conversar muito mais sobre essa história, é só uma isca assim, para discussão florescer aí em outros lugares. Então, quem estiver disposto a conversar, também posso passar bibliografia, essa coisa toda. Também tá, né? Vai ficar no site lá, então também dá para todo mundo ver. Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que o papo tenha sido bom para todo mundo aí. O Fábio aqui também agradecendo. Só para quem não conseguir ler, Cláudia Hertal com th2@gmail.com. Muita pesquisa, muitos dados interessantes. Convidar todo mundo também a ver, quem está assistindo aqui pelo vídeo, ver os outros vídeos da Altamires também, agradecendo a Mix SPCine. Tem muita coisa acontecendo disponível no festival, de literatura, de cinema, de teatro, muita coisa bacana acontecendo, vale a pena seguir também mixbrasil.org.br. Cláudia, super obrigado. É uma pesquisa que eu tenho certeza que os anos de um doutorado e um pós-doutorado não são suficientes, né? Tanta informação. Acho que vem vários pós-doutorados ainda sobre essa questão, que é a questão quente, né? Importante que a gente está vivendo hoje. Então, Anny, agradecendo também. E eu deixo aqui um beijo para todo mundo. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigada, beijo para todo mundo. Tchau, obrigada. Obrigado.